A paz do Senhor, irmãs. Meu nome é Erika Ribeiro e eu vou compartilhar um pouquinho da reflexão que eu tive acerca da passagem de Marcos 2. Esse é um capítulo muito interessante que tem várias histórias, várias passagens de Jesus. Está falando do início do ministério de Jesus, quando ele começa a ficar mais conhecido. As pessoas ali ao redor de onde ele foi criado já estavam comentando sobre os sinais e milagres, que ele estava realizando. E ele passou a se esquivar um pouco das multidões, mas ele atraía pessoas. E Jesus, ele tinha um prazer, que era de ensinar a palavra, de compartilhar o reino de Deus. Aonde ele passava, ele ensinava. E uma vez, de acordo com esse capítulo, Jesus ele estava dentro de uma casa ensinando e havia uma multidão do lado de fora. Naquela ocasião, 4 homens trouxeram um amigo que estava paralítico e nada foi empecilho para aqueles homens. Eles burlaram aquela multidão de pessoas, abriram um espaço no telhado daquela casa e desceram a maca do seu amigo. Aquilo fez com que Jesus ficasse impressionado com a fé deles. E a primeira coisa que eu refleti é sobre a nossa postura como amigos, o que nós temos feito, até onde nós temos ido para ajudar aquelas pessoas que estão nos cercando. Como isso está no nosso coração? Será que de fato nós temos sentido a dor do nosso irmão? Será que nós temos chorado com os que choram? Ou temos nos esquivado de algumas situações desconfortáveis? Temos nos poupado de nos envolver em alguns problemas, em alguns conflitos, de apoiar, de orar por aqueles que precisam? Eu fiquei refletindo muito nessa questão de pedido de oração. Todo momento alguém nos pede oração. E eu estou falando por mim mesma. Às vezes eu oro naquele momento ali para não me esquecer. Mas até que ponto eu tenho me envolvido de fato em clamar, mais do que orar, em clamar, em chorar por aquela pessoa que está sofrendo. Então, é sair do nosso comodismo, sair do nosso lugar seguro e nos envolvermos de fato com a dor do outro. E eu fiquei pensando assim, será que nós deixamos de acreditar também na conversão das pessoas que nós oramos, das pessoas da nossa família, aquelas pessoas que nós já estamos cansadas de vermos presas a uma cama espiritual, pessoas que nós oramos há anos, presas nos seus pecados, paralisadas nas suas dores, presas a vícios, presas à incredulidade. Esses homens provavelmente já viram esse paralítico muitos anos assim, mas mesmo assim, eles não desistiram. E será que a gente está desistindo? Será que a gente já não tem orado com a mesma intensidade pela conversão daqueles que nós amamos, mas que estão longe do Senhor ou que estão a caminhos largos para o inferno? A segunda coisa que me chamou a atenção nessa passagem é sobre o chamado de Levi. Eu gosto muito disso porque quando eu leio sobre o chamado de Levi, eu penso na minha história. Nós não merecíamos ser chamadas. Nós não merecíamos sequer estar aqui falando do nome santo de Jesus. Nós não merecíamos ser chamadas de filhas. Quando ele nos viu, quando ele nos chamou, nós não merecíamos. E eu ouso dizer, até hoje nós não merecemos. É graça e é favor. E nós precisamos ter muito cuidado, porque com o tempo nós corremos o risco de nos esquecer quem éramos quando ele nos encontrou, de nos esquecermos da onde ele nos tirou, do lugar sujo e escuro que ele nos resgatou. E olharmos para o redor, para aquelas pessoas que estão novas na fé, ainda cheios de carrapichos, cheios de manias, cheios da sua carne, que ainda não sabem falar bem o crentez, que é a linguagem que nós usamos,
ou ainda não sabe se comportar dentro das regras sociais da igreja local, da nossa comunidade e dentro do nosso coração, lá dentro onde ninguém vê, estarmos julgando essas pessoas e estarmos desprezando essas pessoas, porque isso ninguém vê do lado de fora, mas dentro da gente, Jesus ele vê. Quando nós olhamos alguém novo na fé, ou alguém assim fora do estereótipo de crente, né? E estamos ali julgando, como esses fariseus estavam julgando a escolha de Jesus ter chamado Levi, Jesus estar ali na mesa comendo com os pecadores. E nós precisamos ter muita humildade para saber que até com esses nós iremos aprender. Até com esses nós iremos aprender. Porque eles podem não estar da forma como devem ainda, mas estão queimando, estão ardendo, estão apaixonados. E esse primeiro amor precisa nos atiçar, precisa nos incomodar de uma forma positiva. Nós não podemos esquecer que Jesus ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu, meninas, quero continuar sendo uma coisa louca desse mundo. A Bíblia diz que as pessoas de má reputação estavam na mesa comendo com Jesus e que surpreendentemente passaram a segui-lo. O problema dos religiosos daquela época é o problema dos religiosos dessa época. É porque eles colocavam as regras acima das pessoas. No fechamento desse capítulo, justamente, eles colocam as regras acima das pessoas. E nessa passagem aqui de Levi, eles colocam as regras acima das pessoas. E Jesus, ele não faz isso. Ele escolhe as pessoas. E nós precisamos ter o cuidado para não sermos como os fariseus e religiosos dos dias de hoje, que estão em pé, observando de fora o banquete, que estão de pé, olhando com aquele olhar crítico de legalismo, quem está na mesa comendo com Jesus. Olha só que perigo, a gente pode estar vendo alguém se banquetear com o pão da presença do Senhor e nós não estarmos sentados na mesa comendo do mesmo pão. Talvez porque Jesus ele escolhe aqueles para quem ninguém dá nada. E nós não podemos esquecer que algum dia também ninguém deu nada por nós. O convite que Jesus faz para mim nesse dia e para você também é a humildade. Eu quero andar com Jesus e para isso eu preciso ter o coração inclusivo que Ele tem. Que Jesus ele nos ajude, meninas, que Ele nos ajude a não nos tornarmos como aqueles que não sentam na mesa de publicanos e pecadores, a não nos tornarmos religiosos que colocam regras acima de pessoas. Estamos perdendo do banquete da presença dele, julgando aqueles a quem ele se assenta. Eu queria contar para vocês uma situação que aconteceu comigo há uns dias atrás. Eu estava na beira de uma praia, aqui de onde eu moro, e estava bem vazio, um pier, né? E era durante a semana, estava bem vazio. É uma praia que não dá para tomar banho, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem a Baía da Guanabara, então assim, é uma área que é muito bonita, mas não é própria para o banho. Mas nesse pier, algumas pessoas vão porque tem restaurante, tem bares, e havia ali um grupo de mulheres e um grupo de homossexuais, bebendo, falando alto, com aquelas roupas chamativas, indecorosas, e eu olhei com a minha família, e dentro do meu coração, eu desprezei aquelas pessoas como quem julga, né? Nossa, elas estão falando tão alto, e comecei a criticá-las dentro de mim, não falei com ninguém. E nesse momento o Espírito Santo me perguntou: você está pronta para amá-los? Aquilo foi muito forte para mim. E eu pensei assim: eu não estou pronta para amá-los. Pessoas tão diferentes de mim, tão diferentes daquilo que eu vivo. Eu não posso me esquecer de onde o Senhor me tirou. Naquele momento eu vim pedindo perdão ao Senhor
e pedindo: Senhor, não me deixe esquecer da onde o Senhor me tirou. Não é para me causar dor, é para eu não esquecer que a porta continua aberta. Ela é estreita, mas ela não foi fechada, ela está aberta. E Jesus, ele recebe qualquer um pecador que se arrepende. E nós precisamos pedir a ele a graça para estarmos com o coração pronto para recebermos qualquer um que se arrepende. E para finalizarmos, que sejamos como o odre novo, né? Esse capítulo também fala sobre o odre. E o odre novo, ele não se rompe com a descida do vinho novo. Que o Senhor não nos encontre endurecidas, rígidas, legalistas, quando Ele quiser derramar o vinho novo sobre nós. Eu uma vez li que quando um odre ele era assim renovado para receber um vinho novo, um odre já velho, ele poderia ser renovado, colocado perto de uma fumaça, perto de onde se preparavam as comidas. Então aquele calor da fumaça ia amolecendo aquele odre, ia renovando aquele odre, ia dilatando aquele odre que já estava rígido. E que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele venha nos aquecer, Ele venha nos amolecer, Ele venha nos renovar, Ele venha nos preparar para vivermos a alegria do vinho novo da sua presença, porque a presença do Senhor, esse vinho da presença, é transbordante, é perfumado, é impactante. Por onde quer que nós levamos, por onde quer que nós andemos, nós precisamos transbordar desse vinho da presença do Senhor, desse vinho de alegria. Nós precisamos ser pessoas alegres, porque a nossa alegria não está nas coisas desse mundo, está na presença do Senhor. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, meninas, humildemente, e agradeço muito aqui o convite da pastora Patrícia. Um beijo.